Agora eu vou falar um pouco, e aqui eu estou deixando bem claro, que essa um pouco e de maneira superficial, por isso eu escrevi aqui na tela noções básicas e aplicações diretas de derivadas integral, né? Derivadas integrais, né? Para os dois ficarem. Então vou simplesmente falar sobre as noções, né? E principalmente gráfica, porque eu acho que é a maneira mais simples de você entender o que é uma derivada e o que é uma integral. A derivada a gente já falou um pouco, certo? Mas vou falar, reforçar aqui, e depois a gente define integral também. Só para deixar claro, esse meu vídeo aqui não substitui de forma alguma a aula, né? As aulas com o professor de cálculo de vocês. O que acontece é que, normalmente, quando esses cursos de Física 1, né? Física Básica 1, Física Geral 1, na universidade, essa disciplina ela é dada, né? Normalmente, ela é dada ao mesmo tempo, né? para os estudantes, que cálculo 1. Então, é possível que os estudantes, como eu imagino que é o caso de vocês, precisem de derivadas para definir velocidade e aceleração, basicamente, e depois definir outras grandezas, como força e outras ainda, ao longo do curso. Preciso da derivada integral antes do professor de cálculo, né, na outra disciplina, de ter chegado nesse assunto, certo? Então, não é raro que o professor de física faça essa introdução, ok, de cálculo. Mas isso de forma alguma substitui o formalismo, certo? E a profundidade que um professor de cálculo vai ensinar para vocês, né? Vai ser muito mais criterioso aqui, eu vou falar de maneira superficial. Muito bem. Dito isso, vamos continuar aqui. Eu já falei para vocês nos vídeos anteriores que derivada é a tangente é a tangente da reta tangente, certo? A curva em um determinado ponto em relação ao eixo horizontal, também chamado de abscissa. O que é isso? Então, o que é reta tangente? Se a gente tem uma função qualquer, suponha aqui um gráfico, um sistema cartesiano, eu vou desenhar aqui como se fosse uma montanha, sobe. Deixa eu botar aqui mais grosso. Né? Aí é o gráfico desce, depois sobe novamente, certo? Isso aqui é para representar que é um gráfico qualquer, certo? Que ele tem pontos máximos, pontos mínimos. Claro que ele tem algumas coisas que eu tô deixando de falar aqui, que ele é contínuo, né? Ele não tem nenhuma descontinuidade, porque isso iria atrapalhar bastante a derivada, certo? Mas como eu falei para vocês, eu não vou falar com a mesma profundidade que um professor de cálculo faria. Muito bem, suponha essa função. Ele sobe, depois desce, depois sobe de novo, parece uma montanha, né? E aí, para cada eixo, veja que eu não preciso, o eixo da abscissa aqui não precisa ser o tempo. Lá, quando eu defino velocidade e aceleração, necessariamente é o tempo. Mas aqui eu estou chamando de eixo x, né? E o eixo, a função aqui vertical, que é o eixo vertical, é simplesmente um f de x, certo? Esse x pode ser y, pode ser t de tempo, pode ser x de espaço, y de espaço, certo? Bem genérico. É simplesmente uma função de uma variável. E para aí, como é que eu defino essa reta tangente? Reta tangente em um determinado ponto, então um ponto de x, né? Um ponto de x tem um valor correspondente a essa função. Muito bem, a reta tangente é uma reta que passa tangente a essa curva, tocando somente naquele ponto, certo? Então seria, por exemplo, se você imaginar que isso aqui é uma superfície, essa função fosse uma superfície, é você colocar, por exemplo, um lápis, certo? Algum objeto comprido aí, tocando a essa superfície, sem cruzar essa superfície, somente num determinado ponto. Muito bem, essa reta é chamada reta tangente à função naquele ponto.
Ok? Por quê? Porque se você for para outro ponto, a inclinação da reta em relação à horizontal muda. Por exemplo, no ponto mais alto dessa função, né, essa reta é uma horizontal. Ok? No ponto mínimo, também é horizontal. Certo? Então, o que é a derivada? A derivada é essa a tangente do ângulo em relação à abscissa dessa reta tangente. Então, seria, né, em relação à horizontal. Ó. Então, nos pontos de máximo e mínimo, como essa reta é uma reta horizontal, o ângulo em relação à abscissa é zero. Portanto, a tangente é zero. Portanto, a derivada nos pontos de máximo e mínimo é zero. Ok? Ela é positiva quando esse ângulo que essa reta tangente faz com a abscissa é entre 0 e 90 graus, certo? Mas quando você, por exemplo, sobe e desce nessa função, aí se você pegar um ponto qualquer dessa descida, a tangente aqui é zero, certo? Porque aí seria um ângulo em relação à horizontal, um ângulo negativo. Certo? Então, nessa função que eu desenhei, por exemplo, se você for acompanhando ao longo dessa função, a gente tem uma derivada positiva, depois ela vai diminuindo essa tangente, portanto, vai diminuir a derivada à medida que você se aproxima do pico dessa função até ela ser zero. Aí, se você continuar na curva, ela começa a ser negativa até chegar num ponto. Ela é negativa, certo? Até chegar no ponto. Ela volta a ser zero, certo? Então, a gente tem um ponto aqui de inflexão, que você sai de zero e vai a zero. Toda essa derivada aqui é negativa, mas uma hora você subiu negativamente, aumentou o valor da derivada negativamente, depois que você começou a regredir voltando a zero, certo? Então, por aqui tem um ponto de inflexão que eu não vou estudar com vocês isso, mas vocês vão ver isso em cálculo. Depois, se você continuar nessa curva, ela começa a subir, a derivada volta a ser positiva novamente, certo? Então, essa é a definição dessa tangente, né? A definição dessa derivada em relação à tangente do ângulo da reta tangente. Veja por que eu estou usando a palavra tangente duas vezes. Reta tangente, eu estou colocando aqui entre aspas, né? Na realidade é só para chamar a atenção. Reta tangente é essa reta que eu acabei de definir. Aí a tangente dela, que é a tangente do ângulo que essa reta tangente faz com a abscissa. Por isso que tem a palavra tangente duas vezes nessa frase. Muito bem. Então eu vou ver com vocês alguns casos aqui, certo? Graficamente. Supõe então um sistema cartesiano, uma função de x, certo? Que seja uma linha reta, né, na horizontal. Uma linha reta na horizontal significa dizer que essa função é constante. Para qualquer valor de x, eu tenho o mesmo valor da função. Então, eu escrevo isso, né, em termos de uma forma f de x igual a c, onde c seria uma constante. Ó. Muito bem, se eu agora, como é que eu represento o gráfico da derivada dessa curva? Essa curva, como é uma curva na horizontal, em qualquer ponto, qualquer valor de x, qualquer ponto sobre essa curva, ela tem uma derivada igual a zero. Certo? Porque o ângulo em relação à abscissa é zero, portanto a tangente de zero é zero. Certo? Então o gráfico da derivada dessa função, que é uma constante, é simplesmente zero. Ok? Aqui eu estou colocando para vocês outras formas da gente escrever a derivada. Né? Como eu falei para vocês, a derivada de uma função f pode ser escrita como df dx, por exemplo, a derivada de x, dx dt, derivada da velocidade, dv dt, certo? Mas de uma forma geral, derivada de uma função em relação à sua variável x, ou y, ou w, certo? É df dx, ou dx ou dw, certo? Mas existem outras maneiras. Eu imagino que
outras simbologias, eu imagino que essas outras simbologias foram simplesmente criadas para a gente escrever menos, certo? Porque você pode escrever uma equação com muitas derivadas, e aí você fica escrevendo df dx, df dx, df dx. Aí alguém teve a ideia de criar, vou colocar f'. Então, f elevado a uma linha. F elevado a uma linha também é df dx. Ó. Né? Outro símbolo, né? Outra simbologia bastante usada para representar a derivada é f ponto. F e em cima do f um ponto. Não é elevado, porque o elevado não só em cima, mas ele é um pouco puxado para o lado, né? Quando é elevado. Né? O ponto ele fica exatamente em cima da letra f, que representa a função. Então, f ponto, a gente lê f' ou f ponto, ou df dx. Certo? Os três casos aqui representam a derivada, df dx. Agora, usualmente, certo? Usualmente, o f' é uma derivada em relação à posição. Então, fica implícito que x aqui representa posição. E f ponto, certo? Normalmente é usado com derivadas temporais. Então, seria df dt, certo? Okay? Então, teria uma diferença entre f' e f ponto. Ok? Mas é só se o texto deixar isso bastante claro, certo? Muito bem. Isso aqui são as simbologias, as formas de você escrever essa operação matemática, né? Vamos agora ver outro tipo de caso. Então vamos estudar aqui, a gente viu agora o caso de uma função que é constante na realidade, né? com uma certa variável. Então o gráfico dessa função é simplesmente um eixo na horizontal, uma linha reta na horizontal. E vamos pegar agora uma função que cresça linearmente com determinada variável, por exemplo, x. Por exemplo, c mais bx. Veja que eu estou pegando o mesmo c que antes e estou somando mais bx. Então, o gráfico dessa função, se c for diferente de zero, significa dizer que ele não sai da origem. Aqui seria f de x igual a c mais bx, onde c e b são constantes, obviamente, né? Se c fosse zero, aí essa é uma curva que cresce linearmente, mas ela sairia do zero, né? Mas se o c for diferente de zero, ela cruza o eixo y acima do zero. Muito bem. Como é que seria a derivada disso? Bom, a derivada disso que a inclinação dessa reta, a inclinação de uma linha reta para qualquer valor de x é o mesmo. Se você calcular a tangente aí em qualquer valor de x, você encontra a mesma tangente, portanto a mesma derivada. Significa dizer que se você for derivar então essa função c mais bx, primeira coisa, eu não vou provar isso, certo? Mas a primeira coisa é que a derivada da soma é a soma das derivadas. Então, derivada de c mais bx é a derivada de c mais derivada de bx. Derivada de c, já que c é uma constante, a gente viu no caso anterior, no slide anterior, é zero. Então, isso aqui é zero. Certo? B, derivada de bx. O bx está dentro da derivada. Como B é uma constante, ele sai dessa derivada. Né? A variação do x aí, né? O b ele simplesmente pode ser colocado em evidência e sair da derivada. Aí você fica dx dx. Dx dx, né? Se você dividir, por exemplo, ΔX por ΔX, isso é 1. Portanto, só sobra essa constante b, que é uma constante. Como eu falei para vocês, já é esperado que essa derivada de um gráfico que cresce linearmente com o tempo fosse uma constante. Então, no gráfico da derivada, é uma linha reta horizontal para representar uma constante. E o valor disso aqui é b. Certo? Vamos voltar para essa equação aqui. F de x igual a c mais bx. Essa aqui é a equação da reta. Onde c é uma constante independente. Certo? Mas b, o que significa b? B, que multiplica o x na equação da reta, é exatamente o valor da tangente de θ.
certo? Se você lembrar das suas aulas de função do ensino médio, o coeficiente que eu multiplico o x, né, numa função c mais bx, é a tangente, representa o quão inclinada essa curva. Por exemplo, se ela for, a inclinação for zero, se ela for no eixo horizontal, o b se torna zero, essa função é igual a c, que é o caso anterior que é constante, o caso que a gente acabou de ver no slide anterior, certo? Então esse b aí, é a tangente dessa reta, é exatamente a derivada dessa função, certo? E o que acontece se a gente somar? Bom, a gente tinha função igual c mais bx. Veja que eu estou criando um polinômio, né? E estou aumentando a ordem desse polinômio. Aí eu vou colocar mais uma ordem, mais um termo com a ordem maior. Então, se eu tenho c mais bx, eu vou botar agora mais ax ao quadrado. Certo? Então, isso aqui é uma função que cresce mais rápido que a linha reta com a variável x, certo? Como é um gráfico quadrático, certo? E na realidade eu já falei isso nessa aula, a inclinação de um gráfico que cresce de forma quadrática, a inclinação cresce de forma linear. Então vamos dizer isso aplicando essas regras de derivada. Então eu vou aplicar a derivada nessa função aí, que é c mais bx mais a ao quadrado. E a derivada dessa equação com três termos, certo? É a soma das derivadas. Então eu vou aplicar a derivada em cada um dos termos. Derivada do c é zero, como a gente viu. Derivada de bx é b, como a gente viu no slide anterior. E agora a derivada de ax ao quadrado. O a sai da derivada, porque é uma constante, e aí eu tenho a derivada de x ao quadrado. Certo? Derivada de x ao quadrado e aí eu vou estudar com vocês essas regras de derivada, mas aí vocês vão ter que acreditar em algumas coisas que eu estou falando, porque eu não estou provando tudo o que eu estou dizendo. Derivada de x ao quadrado é 2x. Por quê? Porque esse expoente ele cai multiplicando, então por isso que ele fica 2x. Certo? E o expoente lá onde estava 2 subtrai de 1. Aí 2 menos 1, 1. Então é 2x elevado a 1, que é 2x. Certo? Então a derivada de uma função c mais bx mais ax ao quadrado é b mais 2ax. b mais 2ax é uma reta. É uma linha reta. Certo? Se o b for diferente de zero, ele não cruza a origem, mas de qualquer forma é uma reta. Certo? Então aqui eu vou ver essas regras de derivada de polinômio. Né? Como eu falei para vocês, algumas coisas vocês vão ter que acreditar aqui, porque eu não vou provar. Então, polinômio é uma função do tipo ax elevado a n. Certo? Onde a e n são constantes. Então, derivada de uma função do tipo a vezes x elevado a n, como eu falei para vocês, esse n cai no pré-fator multiplicando, então fica n vezes a, porque o a já estava lá, e a ordem desse polinômio cai de 1. Então, onde tinha x elevado a n se torna x elevado a n menos 1. Então, função dada por a elevado a x elevado a n. A vezes x elevado a n. Derivada disso, aí eu estou usando a simbologia do f', tá vendo? Então, f', que é a mesma coisa, df dx, é n a x elevado a n menos 1. Então, exemplos, que são exatamente os exemplos que a gente acabou de ver nos gráficos. Ó. Quando n é igual a zero, o x elevado a zero é 1. Então, o f de x é igual a a, que é uma constante. A derivada dessa constante é zero. Estou
se você aplicar nessa regra aqui, né, que é n vezes a vezes x elevado a n menos 1, se o n for igual a zero, o n vai multiplicar o a. Ó. Como n é zero, toda a derivada se torna zero. Então, essa n igual a zero satisfaz essa regra que eu acabei de escrever aí. N igual a 1. N igual a 1 é f de x igual a x. Que é a x elevado a 1, né? N igual a 1. Então, a derivada disso é simplesmente o a. Como a gente viu no exemplo gráfico, certo? Nos slides passados. Então, f', né, que é a df dx, é simplesmente a. E quando eu tenho n igual a 2, n igual a 2 é ax ao quadrado. Então, a derivada de ax ao quadrado é 2ax. Então, a função que é constante, a derivada é zero. Uma função que cresce linearmente, a derivada é constante. Uma função que cresce quadraticamente, a derivada é linear, cresce linearmente. Então, veja que a derivada cai uma ordem de magnitude, que é exatamente essa regra que eu escrevi aqui. Ó. Se uma função tem ordem n, a derivada vai ser n menos 1. A ordem da derivada. Certo? Muito bem. Eu mostrei para vocês como é que sai de uma função... se você interpretar a derivada como sendo um operador, eu estou saindo de uma função, um polinômio, e estou chegando em outro polinômio aplicando essa operação, essa derivada. Certo? Fiz isso, inclusive, aqui, mostrando graficamente, né? Quando ele cresce linearmente, aí a derivada é uma constante. Quando ele cresce quadraticamente, aí a derivada cresce em linha reta e tal. Então, o que eu estou fazendo? Eu apliquei uma operação de uma função para achar outra. Qual seria a operação inversa? O que eu tenho que fazer com uma função do tipo n vezes a vezes x elevado a n menos 1 para obter o a vezes x elevado a n? Quer dizer, eu disse para vocês que se eu derivar a x elevado a n, eu vou obter n a x elevado a menos 1. Então, a operação aqui foi a derivada. E o oposto? Se eu já tiver essa função aqui, n vezes a vezes x elevado a n menos 1, o que eu tenho que fazer para obter o a vezes x elevado a n? O que eu tenho que fazer para sair daqui e chegar aqui? Ó. Certo? É a função inversa. Então, graficamente, podemos perceber que a função inversa da tangente é a área embaixo da curva, que é isso que eu vou mostrar para vocês. Ó. Né? Então, eu estou usando aqui, para explicar para vocês, uma explicação gráfica. Muito bem, vamos para esse caso aqui, onde a gente considerou que a função cresce, f de x, cresce em linha reta com x, do tipo c mais bx, certo? E a derivada deu uma linha reta. Certo? Então eu tenho esses dois gráficos. Um que cresce linearmente com x, o outro que é uma linha reta horizontal, que é a derivada. Uma função, outra derivada. O que eu tenho que fazer nessa linha reta horizontal? Qual a operação que eu tenho que fazer nessa linha reta horizontal, que é uma constante, certo? À medida que você muda x, o valor em y é o mesmo, certo? O que eu tenho que fazer nesse gráfico para obter uma curva crescente com x, certo? Então, o que você tem que fazer é o seguinte. Você vai definir, vai dividir o eixo x, em pedaços, certo? Então, você pode chamar isso aqui de um delta x, certo? Cada pedaço é um delta x. E claro, que se eu fizesse delta x tendendo a zero, o que eu vou ter é o dx, certo? E o que eu tenho é que embaixo dessa curva e dentro desse intervalo Δx eu tenho uma área. Posso inclusive calcular essa área. Essa área é b vezes Δx. Ó. Porque é a altura
vezes largura de um retângulo. Certo? Muito bem, se eu pegar essa área e jogar num gráfico, se esse ΔX for muito pequeno, certo? Ele vai começar próximo de zero. Aí agora eu incluo a área do retângulo da direita. Ou seja, vou andando ao longo de x e vou pegando o primeiro retângulo, os dois primeiros retângulos, os três primeiros retângulos e os quatro. Então eu vou incluindo nessa conta, à medida que eu vou andando em x, né, a área do gráfico de x para trás, de x para até zero, voltando. E aí eu percebo que o gráfico que representa essa área cresce linearmente. Por quê? Porque eu estou considerando mais e mais esses retângulos são todos idênticos, já que a altura deles é igual a b, né? A função é igual a b, uma linha reta horizontal, e as larguras também são todas iguais, então todos eles têm a mesma altura e todos eles têm a mesma largura. Então, eu pegar mais e mais áreas, esses retângulos, certo? Para o cálculo da área, certo? Eu estou pegando sempre a mesma quantidade. Então eu cresço, isso aqui é a área de baixo, né, da curva. Ele cresce linearmente com x à medida que você altera x. Certo? Veja então que eu saí essa operação de somar a área da curva me permite sair, é uma operação que me permite sair dessa gráfico em linha reta, horizontal, e chegar num gráfico que cresce linearmente com a posição. Se eu fizer isso naquele outro exemplo que a gente estudou, que é uma função que cresce quadraticamente, certo? Do tipo f igual a c mais bx mais ax ao quadrado, cuja derivada é uma linha reta, ok? Cuja derivada é do tipo b mais 2ax, como a gente acabou de ver há pouco, certo? Se eu fizer essa mesma operação e sair calculando a área, primeiro dividir espaços iguais, né? Dividir, então aqui é ΔX, ΔX, ΔX. Então a largura dessas caixas é a mesma, certo? Agora, como eu estou embaixo de uma curva que cresce linearmente com x, a altura não é a mesma. Se eu pegar uma caixa, certo? Ele tem uma certa área. Se eu pegar outra caixa, a área é maior. Se eu pegar uma outra caixa, a área é maior ainda, certo? Então, o incremento, à medida que eu vou somando a área, aumentando x e somando a área debaixo do gráfico, não é o mesmo à medida que eu vou pegando mais um retângulo, mais um retângulo, mais um retângulo, certo? Então, o somatório, à medida que eu vou aumentando x, não vai ser o gráfico linear. Ele vai ser mais rápido cresce mais rápido do que um gráfico linear. Certo? Por quê? Porque a próxima caixa vai ser maior do que a anterior. A próxima maior do que a anterior. Certo? Aqui eu vejo a necessidade de fazer ΔX tender a zero. Certo? Porque senão eu vou ter problema para calcular essa área. Se eu fizesse ΔX tender a zero, aí eu chamo de dx, aí eu posso pegar um valor médio dentro de ΔX, certo? E o valor médio para pegar o valor dessa função. Porque o valor dessa função vezes, que é a altura desse retângulo, vezes ΔX me dá a área. Só que aí vai me dar um erro, porque se a área debaixo dessa curva, como essa curva cresce linearmente, então
o topo dela é como se fosse o telhado de uma casa, não é uma coisa reta, é uma coisa inclinada, certo? Aí você pode pegar um ponto médio aí, e pegar então, ao longo desse intervalo ΔX, o valor da função muda. Se você pegar um ponto médio aí, você está transformando essa área num retângulo. Então você tem um erro, porque você está deixando, a área desse retângulo, você está pegando uma parte onde não está debaixo da curva, você inclui na sua conta, e deixa de considerar outra que deveria estar, certo? Mas esse erro, ele se torna desprezível à medida que você faz ΔX tendendo a zero, certo? Então, aqui também é muito importante você somar a área da curva, mas áreas infinitesimais, certo? Então, esse ΔX tendendo a zero, e portanto aparece esse dx, é importantíssimo, não só na definição da derivada, mas no cálculo de uma área debaixo de uma curva qualquer, certo? Não necessariamente uma curva constante. Ok? Muito bem, mas o que eu quero mostrar para vocês aqui é que se a operação que me permite sair de um gráfico que cresce em linha reta para um gráfico que cresce quadraticamente é somar a área da curva debaixo dessa área. Certo? Então a gente aprendeu que derivada é o caminho oposto, é eu sair de um polinômio maior, aplica a derivada e obter um polinômio menor. Então, se eu tiver uma função quadrática, vou ter uma função linear. Se eu tiver uma função linear, vou ter uma constante, certo? E aí somar a área debaixo dessa curva me permite aumentar uma ordem do grau do polinômio. Então, somar a área dessa curva à medida que você varia x, embaixo de uma curva linear, te dá uma função, a área dessa curva com x vai ser uma função quadrática. Então, eu estou voltando, ó, certo? Eu estou saindo de um gráfico linear e obtendo uma curva quadrática. E, como no slide anterior, se você fizer isso por uma curva que é uma linha horizontal, reta horizontal, e somar a área debaixo dessa curva, você obtém, né, um polinômio de ordem maior, que é uma linha reta, certo? Então, a soma dessa área debaixo da curva, certo? Recebe um nome e se chama integral, certo? Quando o espaçamento daqueles retângulos tende a zero. Então, quando aquele dx tende a zero. Então, veja, o que eu estou fazendo tem uma curva qualquer, eu quebro esse espaço debaixo dessa curva em pequenos intervalos ΔX, certo? E a partir desses ΔX eu defino retângulos de uma certa altura, quando ele toca lá na função, e ele tem uma largura definida por esse ΔX. Se eu quiser somar a área então debaixo dessa curva, eu tenho que somar a área desses retângulos. Então é o somatório de f, certo? Onde o f é o valor da função para cada caixa, o valor médio da função para cada, vezes o ΔX, que é igual para todas as caixas. Então, f vezes ΔX é a área do retângulo, certo? Se eu fizer um somatório de todas essas caixas, aí eu tenho a área debaixo da curva. Bom, vocês já devem conhecer essa simbologia de somatório, que se usa uma letra grega chamada sigma maiúsculo, né? Esse sigma maiúsculo é o somatório, né? Então, somatório de f vezes ΔX. Então, f é a altura de cada caixa, ΔX é a largura de cada caixa. Aí você faz um somatório que é somar para diferentes caixas, essa multiplicação entre a altura e a largura para diferentes caixas. E ao fazer isso, você soma
a área de todas essas caixas, portanto você vai ter a área total debaixo de uma curva. De um ponto inicial, que você pode escolher qual é o ponto inicial onde você quer fazer a soma, até um ponto final. Então o somatório vai de I a F. Muito bem. Quando esse ΔX se torna infinitesimal, tão pequeno quanto a gente queira, eu vou usar um novo símbolo. Então eu vou trocar esse símbolo de somatório, que eu imagino que seja conhecido de vocês, certo? E eu vou escrever isso usando um novo símbolo, que é um S esticado. Um S aqui alto, né? E vai lá para baixo. Então ele é maior do que a letra, o tamanho da letra, né? Como se fosse um S esticado. Estica tanto para cima como para baixo. E é um S de somatório, né? Por quê? Porque esse é o símbolo da integral. Integral nada mais é do que um somatório. É a área debaixo da curva, certo? Que curva? Uma curva representada por uma função f de x, certo? Quando dx tende a zero. Então veja que o fx ΔX que tem no somatório se torna f dx e o sigma, que é o símbolo de somatório, se torna o símbolo da integral. Quando? Quando ΔX tende a zero. Então sempre que eu quero calcular a área debaixo de uma curva, eu preciso fazer esse ΔX tendendo a zero, caso contrário eu vou ter muito erro, porque eu defini eu estou calculando essas áreas como como o somatório dessas caixas, desses retângulos, certo? Então se eu não fizer a largura dessas caixas tendendo a zero, eu vou ter muito erro nessa conta, certo? Então veja, antes a gente tinha dx dt, antes a gente tinha ΔX, ΔT, que é, por exemplo, a definição da velocidade média, ΔX, ΔT, certo? E a gente trocou a simbologia por um dx dt, isso lá na definição de velocidade, certo? Mas vocês não podem ter medo de símbolo, vocês só precisam saber o que o símbolo significa. Então, a gente, ΔX, certo? Delta também é um símbolo grego que representa variação, ou seja, x2 menos x1 ou x final menos x inicial. Então, ΔX, ao invés de escrever ΔX, escrevi dx. ΔT, dt, certo? Essa simbologia é só para lembrar para quem está lendo, certo? Que na realidade essa variação é uma variação infinitesimal, certo? Então, lá, como a gente fez essa variação infinitesimal, a gente precisava de uma nova simbologia. Aqui, como eu estou somando caixas, somando áreas, né, e essas áreas são infinitesimais, porque eu estou fazendo ΔX, que é a largura dessa caixa, ser infinitesimal, eu estou também saindo de um ΔX para um dx, certo? Eu vou usar uma nova simbologia também para lembrar para quem está lendo que esse somatório aqui é somando quantidades infinitesimais. Apenas isso. Então deixo de usar o símbolo, né, bastante conhecido de somatório e passo a usar esse símbolo novo agora, que é um S esticado. E agora eu não chamo isso de somatório mais. Poderia chamar isso de somatório, certo? Assim como antes a gente chamava velocidade média e velocidade instantânea, quando você fazia o ΔT tendendo a zero, certo? Eu poderia chamar algo como somatório médio, mas talvez não ficasse legal, certo? Então, assim, não só o símbolo, eu preciso de um símbolo novo para dizer para quem está lendo que o ΔX está tendendo a zero e, portanto, eu escrever como um dx, certo? Mas também eu deixo de chamar isso de somatório. Não chamo mais de um somatório. Quando eu somo grandezas, quantidades infinitesimais, certo? Eu chamo isso de integral. Ok? Mas integral nada mais é do que um somatório. E é o que? O somatório de quê? Da área por baixo de uma curva. Então, como o cálculo da área da curva, né, que é o que a gente está chamando de integral, é o inverso da derivada, que eu mostrei agora para vocês graficamente, que somar a área da curva de uma determinada curva
faz uma operação inversa àquela que a derivada faz. Então, se você aplica uma derivada no polinômio, você diminui a ordem desse polinômio, mas quando você integra a área de uma determinada área por baixo de um polinômio, o resultado vai ser um outro polinômio de ordem maior. Então, é uma função inversa. Funções inversas, quando você aplica um com outra, certo? Elas se cancelam. Isso significa dizer o seguinte: se você integrar uma função f de x dx, que é assim que a gente lê a integral, é f de integral de f de x, que é a função f de x, certo? Integral da função dx. Tem que ter um dx no final, ó. Por quê? Porque a integral foi definida como uma área, certo? Esse dx não é zero, por menor que ele seja. Então ele precisa necessariamente aparecer esse dx aí, certo? Então a integral de uma função, às vezes você diz simplesmente, integra essa função, mas está implícito que você vai colocar um dx aí, que é uma variação infinitesimal na variável dessa função. Muito bem, o integral de f de x dx, certo? De um ponto inicial até o final, suponha que o f de x é a derivada de um f minúsculo em relação a x. Então, a integral da função, a integral de f maiúsculo dx é integral da derivada de f minúsculo dx. Tinha faltado um dx aqui. Como essas duas operações... Aí você vê agora que apareceu a integral de uma derivada. E a derivada é em relação a uma variável x e a integral também é em relação à mesma variável x. Isso que é importantíssimo, que essa variável aqui da derivada e a variável aqui da integral tem que ser a mesma. Quando isso é verdade, esses dois operadores se cancelam. Então, a integral se cancela com a derivada. Então, a resposta disso é a função. Certo? É a própria função f minúsculo. Então, integral da derivada de fzinho, né, é igual a fzinho. Só que eu estou integrando de um ponto inicial para um ponto final. Certo? Então, isso aqui vai ser, na realidade, delta de fzinho. Eu preciso desse ponto inicial final porque a integral não é o cálculo da área debaixo de uma curva. Eu preciso dizer de onde até onde eu estou calculando essa área, certo? Então, aparece esse delta aqui, ou seja, é a função, o valor da função na posição final, no x final, menos a função no x inicial. Veja, essa igualdade aqui é chamado no cálculo de teorema fundamental do cálculo. É o que mostra que integral e derivada são funções inversas, certo? Então, se você aplica a integral numa derivada de uma função, você pode interpretar dessa maneira. Essa integral se cancela com essa derivada, né, restando a função. Só que como você está integrando de um ponto inicial ao final, isso aí é a função no valor final menos a função no valor inicial. Okay? Então, na realidade, não é exatamente a função, mas o delta da função. Mas claro que se essa função no ponto inicial for zero, então ela é exatamente igual à função que é no ponto final. Certo, então vamos ver aqui de novo aquelas regras que eu tinha escrito. Considere que um fzinho, f minúsculo, é igual a um polinômio de ordem n, a x elevado a n. F', né, como a gente viu, é igual a n vezes a vezes x elevado a n menos 1. Certo? Eu vou chamar esse n vezes a vezes x elevado a n menos 1 de f maiúsculo. O que acontece? Então, f maiúsculo é nzinho vezes a, lembrando que a e n são nzinho, né? E a são constantes. Então, f maiúsculo é nzinho vezes a vezes x elevado a n menos 1. Eu quero integrar isso. E eu já sei a resposta. Porque já que a integral é o oposto a inversa da derivada, a resposta é ax elevado a n. Certo? Claro que aqui eu não estou colocando o ponto inicial final, né?
Ou você pode, eu não vou falar, eu não preciso, por enquanto, vou deixar para o professor de cálculo, porque na realidade tem dois tipos de integração, que é a definida e indefinida, certo? É quando você diz exatamente quais são os pontos inicial e final, ou você pode deixar em aberto, certo? Se você deixa isso aqui em aberto, aí a sua resposta aparece uma constante lá. Então seria ax elevado a n mais uma constante. Mas aqui eu vou sempre colocar, usar essa derivada definida, certo? Então aqui seria um ponto final menos ax do ponto inicial elevado a n. De uma maneira geral, suponha agora que o f é a mesma função, eu vou até colocar f minúsculo, a mesma função que eu derivei, ó, ax elevado a n. Então, a gente já viu, quando eu derivo ax elevado a n, isso aí é n a x elevado a n menos 1. Se eu integro essa mesma função, certo? Eu tenho a sobre n dividido por n vezes x elevado a n menos 1. Então essa é a regra do polinômio, certo? Veja que ela concorda com o que a gente falou agora. Se eu integrar n a x elevado a n menos 1, não, está errado aqui. Isso aqui é a x elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Certo? Então, um polinômio qualquer, ax elevado a n, a integral é a dividido por n mais 1 vezes x elevado a n mais 1.